João capítulo 12, nós vamos John ler dois chapter 12. versículos 31 e 32. We're going to read verses 31 and 32. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jesus. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quero ler com vocês o 37 também, We're going to jump to verse 37. que diz assim: It says, apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, eles não creram nele. Vamos orar mais uma vez? let's pray again. Querido Espírito Santo, Dear Holy nós Spirit, nos submetemos totalmente ao teu querer nesse we submit momento. ourselves to your will. Cumpra em nós Fulfill a in tua us vontade. your will Fala conosco, Senhor, de uma Speak to forma us. que só o Senhor sabe como. in a way that only you know Que a how. tua palavra possa tocar os lugares mais profundos e secretos da nossa alma. May your word touch the depths of our Que o soul. Senhor possa alcançar em nós aquilo que o homem natural nunca conseguiria May alcançar. you reach within us. Senhor, aquilo que as nossas palavras e que o nosso vocabulário não for suficiente para expressar. Lord, what our words are not enough to express. Tenha liberdade de ministrar aos nossos corações através do teu Have Espírito. freedom to speak to our hearts through Que your o que nós Spirit. queremos é sair daqui alimentados por ti. We want to leave here fed by Em nome you. de Jesus, Pai, eu In oro Jesus' name I e pray. peço que toda mente seja levada cativa I ask that every à mind is taken obediência de captive Cristo. to the obedience Que of nós possamos Christ. estar atentos e receptivos à tua palavra. May we be attentive and open to your word. Em nome do Senhor nós oramos. In Jesus' name Tome we seu pray. assento, queridos, You may be obrigado. seated. Thank you. O que eu acredito em meu coração que o Senhor está ministrando à igreja, não apenas essa igreja local, mas a igreja de Jesus, What I believe that God is speaking to the church, not just this local church, but the church. é de alguma forma trazendo algumas respostas que todos nós temos em relação a esse avanço do evangelho no meio da sociedade. Is bringing answers that we all have in terms of this advancement of the gospel in É society. tão glorioso, é tão gratificante quando nós conseguimos, através das redes sociais ou até mesmo de testemunhos de pessoas que alguns daqueles que outrora nós conhecíamos fora dos caminhos do Senhor, agora estão se encontrando com o Senhor. It's so glorious when we see that people that were not in the ways of the Lord now are finding É the tão Lord. lindo quando nós vemos que as pessoas estão cada vez mais interessadas em talvez viver uma vida em uma igreja, It's beautiful to see that people are more and more interested in living a life at frequentar church, uma comunidade evangélica going cristã, to a Christian community, participar dos cultos, das reuniões. being a part of the services Acredito and the que isso também meetings. seja um resultado I believe it's also a de result que a igreja local nos nossos dias procura usar todas as possíveis formas e fórmulas e estratégias para alcançar as pessoas, the local church in our days tries to use every kind of strategy to reach para people, atrair as pessoas aos nossos cultos, to attract people to our para atrair services, as pessoas às nossas reuniões. to attract them to our meetings. Eu não estou aqui criticando isso. And I'm not criticizing Eu acredito que um dos principais ministérios evangelísticos da igreja hoje é, sem dúvida, através da mídia. that. I believe that one of the ways that we do evangelism today is through Houve um the tempo media. em que a gente evangelizava batendo nas portas, entregando os There folhetos was e a parando time- pessoas no meio da rua. We would evangelize by knocking on doors, giving pamphlets, stopping people E não on estou the dizendo street. que esse método não funcione ou não seja extremamente efetivo. And I'm not saying that it doesn't work and is not effective. Mas eu acredito que a igreja tem entendido esse lugar de alcançar as pessoas onde elas estão. But I believe the church has learned this place of reaching people where they E um are. dos lugares que as pessoas hoje mais se encontram, sem dúvida, é nas redes In a sociais. place that people are today like never before. Glória a social Deus media. por isso. And glory to God Glória a for that. Deus pelos caminhos que nós estamos usando e abrindo para alcançar as pessoas para o conhecimento de Cristo. Glory to God that we have the channels to find people and bring them to Christ. Porém, uma das perguntas que todos nós temos But one of the questions that we all é o have quanto essas pessoas que estão frequentando as nossas igrejas is how
these people that are truly Ou melhor, coming to church? deixa eu sair um pouco desse lugar de nossa igreja Let me leave this place of our e church colocar aqui a igreja de Jesus. and put it the church of O Jesus. quanto as pessoas que estão frequentando as igrejas realmente possuem um compromisso com Jesus. How people that are going to church have a commitment with Eu não estou Jesus. cobrando um compromisso imediato I'm not trying to require que an immediate gera uma commitment transformação de vida profunda. that creates profound transformation. Mas eu estou falando que But I'm saying Jesus sendo o caminho, that Jesus being the a way, verdade the truth, e a vida, and the o life, único caminho ao Pai the only way to a the ser Father, trilhado pelos homens, to be walked on não by é men. possível que nós entremos nesse caminho que é o Senhor There's no way for us to go into this way that e is não the vamos Lord nos encontrar com a verdade que também é o Senhor, and not encounter the truth that is also the sabendo Lord. que a verdade é que liberta. Knowing that the truth is what O sets us free. conhecimento da verdade, The knowledge of the que é o truth conhecimento acerca de Jesus. that is the knowledge of Jesus. Ele e somente Ele é capaz de transformar a vida de alguém. That's the only thing that can transform someone's life. Frequência de cultos The attendance to services não é capaz de transformar a vida de ninguém. cannot transform anyone's Nós life. podemos nos tornar excelentes frequentadores de igreja. We can become excellent Nós attendees podemos of church. alcançar, inclusive, os nossos ideais através das redes sociais, We can reach our ideals through social através media, do evangelismo em massa through mass e evangelism, trazer as pessoas a encherem o templo. and bring people to fill the E temple. termos que fazer mais e mais cultos e todos eles estarem repletos de pessoas. And have more and more services that are packed. Mas isso não significa que estamos cumprindo a nossa missão. But that doesn't mean we're fulfilling our mission. Porque cumprir a nossa missão Because fulfilling our não é mission termos as igrejas cheias. isn't having filled Cumprirmos churches. a nossa missão Fulfilling our é mission vermos pessoas is to transformadas. see people transformed. Entenda isso. Understand that. Porque se você entender If you e understand observar o evangelho it, and you look at the nessa gospel perspectiva, through that isso vai te perspective, trazer uma maturidade para julgar as pessoas que frequentam as igrejas. it'll bring you maturity to see the people that go Sabendo to que o church. simples fato de frequentar uma igreja Knowing that just coming to não church torna aquela pessoa uma pessoa que evidencia o poder do evangelho. doesn't make that person someone that gives evidence to the power of the Ou gospel. seja, o poder do evangelho Or be it the power of the não é gospel. manifesto através da frequência dos cultos. Is it manifested through O attending poder a do service? evangelho é manifesto através de pessoas que entenderam a mensagem, But it's manifested through people who se understood the message, submeteram a essa mensagem submitted themselves to e this estão message, transformados pelo poder da cruz, and are transformed by the power of the pelo cross, poder do evangelho. by the power of the gospel. Isso nos leva And this takes a us algumas respostas. to some answers. Porque quando nós olhamos a vida de muitas das pessoas que frequentam as igrejas, Because when we look at many people that nós attend sempre church, questionamos: we always question, será que realmente essa pessoa teve um encontro com Jesus? did they truly have an encounter Então with entenda uma Jesus? coisa: So understand quando something. nós olhamos as pessoas e julgamos elas por não terem uma conduta aprovada moralmente pela palavra, When you look at people and judge them because they don't act in a way that's approved e essas morally by the pessoas word, frequentam uma igreja local, and these people attend isso a não local significa church, que elas devem mostrar o fruto da frequência aos cultos. doesn't mean that they should show the fruit of their attendance to the Porque, como eu service. disse, Because like I nós said, podemos ser excelentes frequentadores de we igreja, can be excellent attendees of mas church, isso não nos torna pessoas aprovadas e transformadas pelo Senhor. but that doesn't make us approved and transformed by the Então, Lord. dentro do grupo de frequentadores da igreja, And within the group of nós temos attenders aqueles of que church, tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor we have Jesus those that had a true encounter with e Jesus, tiveram suas vidas transformadas that had their lives pelo transformed poder do Evangelho. by the power E temos of the gospel. outros And we have Que others foram convencidos, that were convinced que a igreja é um lugar saudável para você frequentar. that church is a good place for you to be. Convencidos que a igreja é uma comunidade saudável para você trazer os seus filhos e se estabelecer como família. Convinced that church is a healthy place for you to be with your kids. Embora
nós entendemos a necessidade de fazer da igreja um lugar de pertencimento a todos. Even though we understand the need to make the church a place of belonging for Mas everyone, isso não vai transformar a sua vida. that doesn't transform O your que life. vai trazer transformação às nossas vidas é um relacionamento verdadeiro com What brings Jesus. transformation to our lives is a relationship with Jesus. O que vai edificar as nossas casas sobre a rocha que é Cristo What builds our houses over the rock é that is Christ sermos atraídos a Ele is to be attracted to e Him não à igreja. and not to the Com church. isso, eu não estou colocando a igreja em um patamar ou em uma condição And desmerecida. I'm not devaluing the church, Mas eu estou trazendo respostas but I'm bringing e answers clareza and à clarity conduta de muitas pessoas que estão frequentando as to the igrejas, conduct of many people that are coming to church, mas que não podem ser embaixadores da fé, but that cannot be ambassadors porque of ainda faith não tiveram, because they ou haven't, talvez nunca tiveram, um verdadeiro encontro com o Senhor they Jesus. haven't had a true encounter with Jesus. Alguém comigo nessa manhã? Anyone following me? Você viu que você já parou de ficar feliz, Saw começou a that you're ficar not sério, smiling né? anymore. You're serious now. Existe uma palavra que Jesus ele traz aos seus discípulos assim de maneira muito clara. There's a word that Jesus clearly brings to his E antes disciples. de entrar nessa palavra, eu quero apenas citar o que nós lemos aqui no versículo 37 de João capítulo And 12. before I step into this word, I want to say what we read in verse A Bíblia diz 37. assim que mesmo com os sinais que Jesus operava, The Bible says that even with the signs that muitos Jesus worked, daqueles que estavam ali não criam nele. many that were there didn't believe in him. Então imagine isso. So imagine that. Imagine que os sinais que Jesus operava traziam multidões. Imagine the signs would draw in Quando eu falo de multitudes. multidões, eu estou falando realmente de um número extenso de I'm pessoas. talking about a lot of A people. Bíblia diz em vários textos The Bible sagrados, says in many quando texts, você olha, por exemplo, você analisa João capítulo 6, a Bíblia diz que when you look at John as chapter 6, multidões vinham ter com Jesus por causa dos milagres que ele realizava. it says the multitudes would come to Jesus because of Por the causa do miracles, pão que ele havia because multiplicado. of the bread that he As multiplied. pessoas vinham e elas afluíam de todas as cidades ao redor People would come from all the surrounding para virem cities ter com Jesus. to come and be with Porque eles Jesus. ouviam dizer Because they heard dos sinais que ele operava. of the signs that he worked. Será que isso não se parece um pouco Doesn't that look a little com a condição de vida em que nós temos like the hoje? condition that we have today? Porque se somos atraídos If we're attracted por causa do que ele faz, because of what he does, então essa atração é momentânea. then that attraction is Porque momentary. essa atração ela está apenas pautada numa necessidade suprida. Because it's simply based on a need Eu fulfilled. venho para Jesus I come to porque eu estou com um Jesus problema. because I have an issue. Resolvi esse problema. Figured it out. Jesus, eu volto quando eu tiver outro problema. Jesus, I'll see you when I have another problem. Eu venho para a igreja I come to church porque eu quero ouvir a palavra. because I want to listen to the word. Porque eu estou com uma dificuldade. Because I'm having a hard time with E aí você something. vem para a igreja com essa dificuldade You come to church with that e hard você acaba time. tendo outras And dificuldades you aqui end up dentro. having more in here. E você acaba saindo daqui And frustrado. you leave frustrated. E você vai para uma outra igreja And you go to another e church. sai de lá também frustrado. And you leave E frustrated vai para uma again. terceira, para uma And you go quarta, to para uma another, quinta, para uma another. 10ª And igreja. a 10th church. E sai de todas And frustrado. you leave frustrated of every single Porque o que te one. levou nesse lugar Because what took you foi a there motivação errada. was the wrong motivation. Estrutura em uma igreja local Structure in a local church favorece o nosso pertencimento. favors our belonging. Estrutura em uma igreja local, Structure in a local uma church. boa pregação, Good sermon. bom louvor, Good worship set. bom trabalho com as A crianças, good kids ministry. um bom auditório para que eu possa estar confortável, Comfortable place for us uma to be boa here. comunicação pela tecnologia. Good communication through Tudo technology. isso favorece. All of that E favors. tudo isso é viável e é necessário fazermos segundo a condição de cada um. And all of that is viable according to each condition. Mas nada disso é capaz de transformar a vida de uma But none pessoa. of that can transform anyone's life. Como eu disse, existe uma colocação em que Jesus faz aos seus discípulos. Like I said, Jesus says to his Nesse disciples capítulo 6 de João, depois que
tantas pessoas estavam seguindo ele. John 16, after many É were mais ou menos following assim, no him. primeiro culto, no culto Kinda das says, 9, the 9 a.m. service, Jesus estava com, sei lá, 30 mil he pessoas. just had 30,000 people. Aí beleza, acabou o culto das 9. 9 a.m. service Quando chegou no ends. culto das 11, 11 a.m. comes. no culto das 11, algumas das pessoas que estavam no culto das 9, que queriam ficar para os dois cultos, 11 a.m. People that wanted to stay for both virou um services. pro outro e falou assim, nossa, esse discurso é pesado said, demais. this speech is Vamos kind fazer of o seguinte, heavy. Let's do this. Vamos embora para casa assistir um filme, Let's go home, watch a movie. que a gente vai ganhar mais. We're going to gain more. Então no segundo culto, So the second já não service tinha uma multidão, didn't have that tinha many people anymore. algumas pessoas. There were some people E aí no there. culto das 6 da And tarde, then the 6 p.m. se prepara porque service. esse ano a gente vai abrir um culto do Get domingo à ready, noite, 'cause 6 we're horas da gonna tarde. have a service Aí no at culto 6 das p.m. 6 this da year. tarde, Then the 6 p.m. você deu service glória a Deus, comes. estou crendo que você vai vir no You culto, gave né? a glory to God. I believe you're going to be here, right? Então no culto das 6, So on the afternoon só tinha service, 12. they only had 12. E aí Jesus chega para os 12 e fala assim, Then Jesus comes to the 12 and says, vocês não querem ir embora como os outros? don't you also want to leave? E aí Pedro faz uma declaração. And Peter makes a Se você declaration. colocar as palavras certas que Pedro usou, faz toda a diferença. And if you put the right words that Peter Pedro uses, fala all the assim, difference. He says, Para quem iremos nós? to whom will we go? Se só tu tem palavras de vida If eterna. only you have the words of eternal life. Pedro não fala para onde iremos Peter didn't nós. say where will we go? Porque onde Because where fala-se de um lugar, talks about a place, uma geografia, a geographical talvez a igreja place. do pastor A, Maybe the church of talvez Pastor a igreja do A, pastor B, the church of Pastor talvez a B, religião C. or religion C. Para onde nós So iremos? where will we go? Pedro não fala isso. He doesn't say that. Pedro fala para quem nós He iremos. says, to whom will Se we só go? tu If tens only you palavras have de vida eterna. words of Então ele não está eternal falando life. de lugar, He's not talking about a ele place. está falando de He's pessoa. talking about a person. Então o que ele está dizendo é: So what he's saying is, se eu estou aqui por causa do Senhor, if I'm here because of you, atraído por quem o Senhor é, attracted by who you e are, não pelos Lord, milagres que o Senhor faz. not by the miracles that Se you eu do. estou aqui If I'm porque here tive um verdadeiro encontro com o Senhor, because I had a true encounter with the então eu Lord, não tenho para onde ir. I have nowhere else to Então go. eu suporto qualquer que seja o sermão. I'll endure whatever the sermon Por is. quê? Why? Porque eu não vim para cá I didn't come here pelos milagres. because of the Eu miracles. não vim para cá I didn't come pelo conforto. because of the Eu não comfort. vim para cá I didn't come here pelas maneiras lindas com que a igreja trabalha. because of the beautiful ways that the church works. Até porque, quando os discípulos aceitaram o convite de Jesus, Especially because when the disciples accepted Jesus Jesus' fez invitation, questão de chamar os 12 antes que operasse um só milagre sequer. he called the 12 before working any Para que a miracles, motivação deles so that their não motivation estivesse nos milagres, wasn't based on the mas miracles, estivesse no convite da pessoa de Jesus. but it was the invitation of Minha pergunta para Jesus. você aqui nesta manhã é: My question for you is, será que nós tivemos já um encontro verdadeiro com Ele? have we had a true encounter with Ou a him, gente agora, até agora, só tivemos um encontro com aquilo que Ele faz? or have we had only an encounter with what he does? Olha a colocação do próprio Jesus em João 12. Look at what Jesus says in John 12. Jesus está prestes a ser crucificado. He's about to be crucified. Jesus está prestes a vencer e triunfar sobre a morte. He's about to overcome and triumph over death. Tomar de volta aquilo que Adão no Éden tinha perdido. Take back what Adam and Eden had Cumprir lost. a sua missão. To fulfill his A mission. materializar o motivo pelo qual ele veio a esta terra. Materialize the reason for which Para he came buscar to the e earth. salvar o que se havia perdido. To save what has been lost. E Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: Jesus comes to the disciples olha and pessoal, says, deixa eu dizer algo para vocês. guys, look, Chegou a hora. the time has come. Chegou a hora do mundo ser The julgado. time has come for the world to be Chegou judged. a hora do governante deste mundo ser expulso. For the prince of this world to be cast out. Chegou a hora da decisão. It's time for the decision. Chegou a hora das coisas tomarem definições. Time for things to make E ele diz definition. assim: And he e says, quando eu for levantado, when I am lifted up, eu vou atrair muitos para mim. I will draw many to Veja me. bem o que Jesus está dizendo.
Look at what Jesus is saying. Jesus está se referindo à He crucificação. was referring to E ele crucifixion. está dizendo assim: And he's saying, quando eu for levantado da terra, when I am lifted up está se from referindo the ao momento floor, que ele seria crucificado. the moment that he was O crucified, momento que ele fosse levantado da the terra, moment that he was lifted pregado from the naquela ground, cruz. Ele diz assim: no hung on that momento cross, que eu for levantado, he says, when I am eu lifted vou up, atrair muitos para mim. I will draw many to O que me. Jesus está dizendo com isso? What is Jesus saying with that? Se nos versículos a seguir, If in the following verses, a gente vê que as pessoas não estavam crendo nele por causa dos we milagres. see people weren't even believing in him. E ele não havia sido ainda crucificado. And he hadn't been crucified E yet. agora ele dá a palavra-chave. Now he gives the key Ele word. diz assim: sabe qual que é a chave para que vocês possam crer em mim? He says, no, what's the key for you to A believe in chave me? para que vocês possam ser atraídos a mim You know what's the key for you to be attracted to me? é entender o que vai acontecer comigo na cruz. Understanding what happened to me on the É cross. ter a cruz como centro da revelação do evangelho que vocês decidiram viver. Is having the cross as the center of the revelation of the A gospel you want to cruz live. se tornou para nós The cross became to us símbolo decorativo a decorative symbol e não uma mensagem central da nossa vida. and not the central message Porque of our quando nós lives. pensamos na cruz, When we think about the cross, nós pensamos em preço a ser pago. we think about a price being paid. E quem foi que disse And who said que a graça that grace foi de graça? was for Que a free? salvação That salvation foi de graça. was for free. Ela é de graça nos concedida através da fé no que Jesus fez. It's for free to us, given by faith in what Mas para Jesus Jesus did. custou a sua But for vida. Jesus, it cost his E life. nós não damos valor a isso. And we don't give value to Porque não that. nos custou nada. Because it didn't cost anything to Porém, us. permanecer na fé. However, remaining in faith, Não basta apenas entrarmos pela porta da it's salvação, not enough just to step in through mas salvation. precisamos carregar a nossa cruz We need to carry our e cross seguir o Senhor and Jesus. follow O Jesus. seguir a Jesus The following é Jesus exatamente tê-lo como caminho das nossas is vidas. having him as the way Então of tem our lives. pessoas que são convencidas que Jesus é o caminho, So people that are convinced that Jesus is mas the way, elas nunca foram convertidas a Cristo. but they were never converted Por to isso Christ. elas não obedecem e trilham esse caminho. That's why they don't obey and they don't follow this O que path. eu quero dizer com isso? And what I want to say with É que this, pessoas estão no nosso meio people are in our midst, convencidas que Cristo é o Senhor. convinced that Christ is the Lord, Convencidas que Jesus é o Senhor. convinced that Jesus Mas is the nunca Lord, foram convertidas a Ele. but they never been converted Porque to nunca him entenderam a mensagem da because they never cruz. understood the message of the A cross. cruz não é símbolo decorativo. Cross is not decoration. Pode se tornar símbolo decorativo, It can become a decorative de symbol, preferência, que preferably venha expressar o seu estilo de vida. that expresses your lifestyle. Porque Jesus não nos chamou apenas para observar uma cruz. Jesus didn't call us just to observe Jesus a nos cross. chamou para entender o que a cruz traz He como called us base da nossa fé. To understand what the cross brings as a foundation of Hoje our em dia, faith. falar sobre a cruz se tornou uma mensagem impopular. Today, talking about the cross is not a very popular message. Porque a cruz remete a sacrifício, Because the cross reflects sacrifice. remete a renúncias. Talks about letting E go. nós não queremos renunciar we à don't nossa want vida. that. We don't want to let Nós go of não our queremos lives. parar de viver o nosso estilo de We vida. don't want to stop living our lifestyle. Nós não queremos ser desafiados e confrontados por ninguém. We don't want to be challenged by anyone. Quem é que quer frequentar uma igreja onde essa pessoa, onde eu chego lá Who wants to go to a church e where I sou get there confrontado com uma mensagem que vai me desafiar a sair dos trilhos da minha vontade? and I'm confronted with the message that challenges me to É leave muito my melhor desires? adotar uma igreja como a minha igreja, So much better to go to church like my que eu vou church. receber uma palavra de autoajuda, And I'll receive a self-help word. uma mensagem triunfalista, A triumph word. que eu vou prosperar, That I'm gonna que eu vou prosper. vencer, I'm gonna overcome. que Deus está comigo, God is with que eu não vou me. passar por problemas, I'm not gonna go que through todas as minhas problems. soluções serão encontradas. I'll find solutions. Até que esse evangelho é desafiado, Until this gospel is é provado challenged. pelo fogo. It's tried by E aí nós fire. passamos pelas tempestades, Then we go through the nós storm. passamos pelos ventos, We go through the nós wind. passamos pelas lutas. We go through E a battles. prova de que a nossa fé é tão rasa, And the proof that our faith is so de uma shallow cruz que não foi cravada no chão, is a cross that wasn't mas de laid uma on the cruz
cruz floor. que é apenas um símbolo do cristianismo. But it's just a symbol. Sabe, nos tempos dos apóstolos, In the times of the apostles, existiam alguns que eles não queriam ter nenhuma associação com a cruz. there were some people that didn't want to associate anything Por with quê? the cross. Why? Fácil de entender. Easy to Porque a understand. cruz era um símbolo de The vergonha, cross is a symbol of shame, de rejeição. of rejection. E ninguém quer se associar a absolutamente nada No one wants to be associated with anything que tira a sua that popularidade, could take away your que tira a popularity, sua that could credibilidade, take away your que credibility, estampa diante da sociedade talvez um certo comportamento errado. that shows society a Nós queremos behavior. preservar o nosso nome. We want to keep Nós our name. prezamos pela nossa reputação. We want our reputation. Nós não queremos que ninguém, absolutamente ninguém, olhe para nós e questione a nossa We integridade. don't want anyone to question our Ah, integrity. se alguém falar mal de mim, Oh, if someone speaks eu sou poorly capaz of de me, provar em todos os possíveis lugares I'll que eu prove não them sou aquilo everywhere que dizem que eu sou. that I'm not what they say that I am. Estamos cheios de justiça We're própria. filled with Estamos self-righteousness. cheios de preocupações com a nossa reputação. We're filled with worries about our Estamos cheios de reputation. preocupação com aquilo que as pessoas dizem ou deixam de dizer ao nosso We worry respeito. so much about what people say or don't say about Tomamos us. textos do Velho Testamento We take texts in the Old que estavam Testament direcionados à nação de Israel, vivendo em comunidade entre eles, that were directed to the community and the nation of e queremos Israel. transportar para o Novo Testamento, And you want to transport it to the New enquanto vivemos Testament. como igreja numa realidade de um mundo pecaminoso. While we live as a church in a sinful Queremos world, preservar a nossa identidade, o nosso nome. to keep our name, our identity. Por quê? Why? Porque se eu não preservar, como que eu vou vender o meu produto? Because how am I going to sell my Se eu product não if I don't preservar o meu nome, keep it? como que eu vou acessar as redes disponíveis? If I don't keep my name, how am I going to access the Então nós não available queremos media? problema. We don't want issues. Assim estavam muitos crentes que Paulo endereça a carta aos Gálatas. Many Christians were like Olha that o in que the Paulo letter of diz no Galatians. capítulo 6 de Gálatas, versículo 12. Paul says in Galatians 6:12. Ele diz assim: He says, todos os que querem ostentar na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Deixa eu quebrar em miúdos para você entender o que Paulo está direcionando à igreja. let me break this verse up. Paulo está dizendo assim, gente, Paul is saying, tem alguns aí there are some people, da circuncisão the circumcised, que eles querem que vocês recebam a marca that they want you to receive da the mark aliança com Deus. of the covenant with Eles God. querem que vocês sejam marcados. They want you to be marked. Traduzindo para os nossos dias e para o nosso contexto, Translating it to our context, eles querem que vocês sejam crentes, they want you to be Christian. mas eles não querem que vocês sejam crentes But they don't want you to be associados Christians à cruz. associated Eles to the querem que cross. vocês sejam crentes e se circuncidando. They want you to be circumcised. Porque esse é o símbolo do pacto que Israel tinha com Deus. Because that's the symbol of Então the eles covenant queriam that que os Israel had with God. gentios pudessem se So they circuncidar, wanted the Gentiles que to era be uma marca circumcised. que ninguém podia ver. That was a mark that no one could Então, se see. você se circuncidar, If you're ninguém vai circumcised, ver se você é ou não no circuncidado. one's going to see if you are or Você aren't. está tranquilo. You're O okay. que Paulo está dizendo é, What Paul is saying sabe por que is, eles estão pedindo isso? you know why they're asking that? Porque eles não querem se associar com a cruz. They don't want to be associated with the Porque eles cross. têm vergonha da cruz. Because they're ashamed of it. Eles têm vergonha da cruz. They're ashamed of the cross. E ele diz assim, preste atenção, And he keeps going. versículo 13. Verse 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar e que guardam a lei, antes eles querem que vocês se circuncidem para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Paulo era um judeu circuncidado. Paul was a circumcised Jew. Segundo os critérios daqueles que estavam com vergonha da cruz, According to the criteria of those that were ashamed of ele the cross, passava em todas as avaliações. he passed on all Mas the sabe o que ele tests. está dizendo para a igreja? But you know what he's saying Ele to está the dizendo church? assim, olha, deixa eu dizer para vocês uma He's coisa. saying, let me tell you Esse something. pessoal que está se dizendo crente, These people that say that they're eles Christians, simplesmente querem manter uma they imagem. just want to keep up a front. Porque nem mesmo eles guardam a lei. They don't even keep Eles the law. acham que se circuncidar They think that being está circumcised sendo aprovado pela lei.
lei, is being approved by está the law, sendo visto com bons olhos pelo povo. is being seen in good eyes by the Mas people. sabe onde é que está a minha glória? But Disse you Paulo. know where my A glory minha is, Paul glória said? está na cruz de Cristo My glory is Jesus. in the cross of Christ. A minha glória está na cruz de Cristo. My glory is in the Porque cross quando of eu olho para a Christ. cruz, Because when I look at the eu cross, vejo I que eu see estou crucificado para o mundo. that I'm crucified for this E que o world. mundo está crucificado para mim. And the world is crucified to me. Como que isso se aplica nos nossos dias? And how does this apply to our Você days? consegue ver claramente You can clearly see aqueles que estão crucificados para o mundo those that are crucified for the e world aqueles que ainda não se crucificaram para o mundo. and those that aren't. Quantas e quantas pessoas que às vezes nós conhecemos How many people do we know? e que nós colocamos essas pessoas do lado And we put these people next to us, de alguém next to others. que admiramos, And we ter admire uma them. vida piedosa e dedicada ao By Senhor. a dedicated life they have to Ou God. colocamos essas pessoas do lado de alguém que não teme ao Senhor. Or we put them next to someone that doesn't fear the Lord. E aí a gente coloca paralelo um e o outro. And we put them next to each E a other. pergunta é, And the question a gente is, nem sabe quem serve a Deus e quem não serve. what's the difference? A gente nem sabe quem é crente e quem não é. We don't even know who's a Christian Na who verdade, isn't. existem tantos que nem crentes são e que se procedem de forma muito mais honrosa do que muitos que temem a There are Deus. so many people that aren't even Christians and have a more honorable behavior. O problema não está com a igreja. The problem isn't in the O church. problema não está com o evangelho. The problem isn't in the O gospel. problema é que eu ainda não entendi a mensagem da The problem cruz. is I didn't understand the E não message me of the permitir cross. ser crucificado And I didn't allow myself to be crucified para o mundo. for the world. Qual foi a última vez que alguém te rejeitou porque você teme a Deus? What was the last time that someone rejected you because you Qual fear foi a the última Lord? vez que alguém te cancelou porque você falou sobre Jesus? When was the last time you were canceled because you talked about Jesus? Hoje, o que nós fazemos é exatamente o inverso. We do the opposite Nós today, queremos right? ser aceitos por tudo e por We todos. want to be accepted by everyone. E somos capazes de comprometer a nossa fé e a nossa identidade. And we can compromise our faith and identity Porque é muito conveniente. because it's Não convenient. quero falar para ninguém que eu sou crente. I don't want to tell anyone Lá I'm no meu Christian. trabalho, At my job, ninguém sabe que eu sou crente. no one knows I'm a Porque Christian. como que eu vou falar que eu sou crente? Why am I going to say I'm Sendo a que chega Christian? lá eu fico xingando todo mundo como todo mundo faz. Get there, I cuss out everyone like Fico everyone else. mentindo para todo mundo como todo mundo mente. I lie to everyone like Fico everyone enganando else. todo mundo como todo mundo engana. I deceive everyone like everyone else. Então, para que falar que eu sou crente? Why should I say that I'm a Para as pessoas Christian? me cobrarem? For people to require stuff from Prefiro me? que as pessoas não me cobrem nada. I'd rather not be Então required of prefiro me anything. passar como um cidadão comum I'll just go by as a regular que está person tentando se esforçar e vencer na vida. that's trying to overcome life. Esse é o nosso problema. That's Nós the não problem. nos posicionamos na nossa fé. We're not positioned in our faith. Nós não aceitamos que o Evangelho faça em nós uma transformação We genuína. don't accept the gospel to transform us. Por quê? Why? Porque crucificar dói, queridos. Crucifixion hurts. Por quê? Why? Porque nos crucificar para o mundo dói. Because crucifying ourselves for the world Trazer hurts. separação das coisas que nós queremos. Bringing separation of things that we want. Trazer o prazer que nós desejamos. Taking away the pleasure in what we Estamos sim desire. comprometidos com Jesus Yes, we're committed to Jesus até que until outros interesses não sejam comprometidos. other interests aren't Mas more quando algum important. interesse meu é comprometido, But when I compromise one of my own logo eu interests, saio desse lugar I'll leave this place. e agora And now eu sou comum como qualquer um I'm outro. just like everyone else. Sabe por quê? You know why? Porque nós não estamos fincados na cruz como Cristo foi. We're not firm on the Nós não cross like estamos, Jesus você was. percebe que dependendo do tamanho da pessoa que era crucificada, Depending on the size of the person that was crucified. era não apenas a estrutura da cruz, mas também a profundidade que essa cruz era colocada. It wasn't just the structure of the cross, Para but the poder depth that it was sustentar placed in. To essa pessoa. sustain that E person. o que interessa nessa analogia que eu estou fazendo And what means something in this é analogy que nós precisamos estar profundamente fincados, is that we need to be deep in, plantados. planted. Quanto maior for a profundidade do nosso entendimento acerca de Jesus, acerca da cruz de Jesus, The greater the depth of our understanding about Jesus and the cross, maior será o peso que nós poderemos suportar sem nos mover do lugar que Deus nos plantou. the greater the weight we can bear
Jesus chegou um without dia para os seus moving. discípulos e falou assim: olha, Jesus says to his disciples eu vou dizer this. para vocês uma coisa. Let me tell you something. Existem dois tipos de pessoas. There's two kinds of people. Dois tipos de pessoas Two kinds of people que aparentemente elas são iguais. that apparently they're the same. Existem aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha Those that build their house on the rock. e existem aqueles que edificam a sua casa sobre a areia. Those that build their house on the sand. É claro que edificar a sua casa sobre a areia é muito mais Of fácil. course, building a house on sand, it's Porque easier. para você cavar na areia, você pode cavar com as mãos. For you to dig in the sand, you can Agora, dig with your edificar a hands. sua casa sobre a rocha é But desafiador. building your house on the rock is a Porque challenge. você não tem como fazer com as You mãos. can't do it with your hands. E naquele tempo não tinha essas ferramentas mecânicas ou tecnológicas como nos nossos dias. Back in the day, they didn't have advanced Era de forma tools manual. like today. It was manually. Era doer a mão, Hurt your hands. era machucar a mão. It's hurting your hands. Então Jesus fala assim, ó, tem duas pessoas. Jesus says there's two Os que people. edificam sobre a rocha Those that build over the e os rock. que edificam sobre a areia. Those that build on the sand. E o motivo pelo qual isso se torna visível a todos And the reason that becomes visible é um só. is one. É praticar o que eu ensino. Practicing what I Não teach. ouvir, Not listening. não saber, Not knowing. mas pôr em prática. But putting into Então ele diz practice. assim, o So que he ouve says, as minhas palavras those e that praticam elas, listen to my word and practice them. esse eu comparo ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Those are like the man that built their Agora, house on aquele the que rock. ouve as minhas palavras But those that listen e to my não words pratica, and don't practice esse eu them, comparo ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. those I compare to the man that built their house on the sand. E aí ele diz assim, Then he says, e aí subiram as águas, the waters rose, lutas que vêm de baixo. battles that come from down. Sopraram os ventos, The wind blew, lutas que vêm da frente ou de trás. battles that come in your direction. Caíram as tempestades, Rain fell, lutas que vêm de cima. battles Guerras that e come from batalhas above. espirituais. Spiritual battle. Então ele fala assim, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, Says those that built their house on the rock, subiram as águas, waters rose, sopraram os ventos, the winds blew, caíram as the chuvas, rain came, mas esse permaneceu firme. but they were not shaken. Agora o outro, But the que other edificou a sua casa sobre a areia, that built their house on aonde não sand, tem fundamento, where there's no aonde não foundation, tem where profundidade, there's no depth, aonde não tem raiz, where there's no root. quando sobe as águas, When the waters come, quando sopra os ventos, when the winds blow, quando caem as and when the tempestades, rain comes, grande é o seu estrago. it's destroyed. Aonde nós estamos edificando a nossa fé? Where are we building our faith? Jesus não disse que iria atrair para a igreja. Jesus didn't say that he would attract to the church, Embora a igreja seja o corpo de Cristo, even though the church is the body of Christ. embora a igreja seja a nossa casa espiritual, falando de igreja local, The local church is our spiritual o home. lugar da comunhão dos santos, It's a place where the o righteous lugar que o ones have Senhor nos fellowship. direciona a participar, The Lord directs us to a take part in, participar da comunhão, be part in a fellowship, receber a palavra, receive the a word, participarmos como membros desse corpo de Cristo. take part as members of the body Mas of a Christ. pergunta é, queridos, But the question is, o que vai medir o nosso sucesso como igreja what will local? measure our success as É local a church? quantidade de pessoas que nós temos no domingo? Is it the amount of people we have on a Sunday? É a igreja cheia? Is it a packed church? É a igreja com bastante dinheiro no caixa? Is it a church that's rich, Fazendo tantas e tantas obras? having so many different O works? que vai medir o nosso sucesso? What will measure our O que success? nós estamos atrás de alcançar? What are we after? Num templo maior? A bigger temple? Num lugar mais amplo? A bigger O space? que nós queremos alcançar? What do we want? Ter mais pessoas frequentando? To have more people Deixa eu dizer coming para to você church? Let que me se tell you, usarmos essa métrica para o sucesso do que estamos fazendo para if Deus, that's how we measure our success and what we're quando doing as for God, lutas e as tempestades vierem, e elas vão vir, when the storm comes, and they will come, nós caímos e despencamos no chão. we'll fall on the floor. Porque se a nossa fé não estiver exclusivamente no Senhor, If our faith is not exclusively in God, nenhuma quantidade de pessoas num culto justifica o vazio no coração
das pessoas. No amount of people in a service justifies the Isso não é emptiness in their clichê, heart. mas é uma verdade que eu vou dizer para você. It's not a cliche, it's O truth que that I'm Deus going está to tell atrás you. não é de igreja cheia. God's not looking for O que Deus filled está interessado é de churches. pessoas He cheias do wants Espírito. filled people with the Holy É Spirit. de pessoas comprometidas com Ele. People that are committed with É de Him. pessoas que realmente entenderam a mensagem da People cruz. that understood the message of E que the não se cross. envergonham do And Evangelho. that aren't ashamed Porque of the sabem gospel. que é poder de Deus para a Because they know salvação. it's power for salvation. Eu quero dizer para você que nesses últimos dias, In these last que a days, igreja ainda está nessa that the terra. church is still on this Nós earth. passaremos por muitos filtros. We'll go through many Nós filters. passaremos por muitas guerras e batalhas como filhos de Deus. We'll go through many battles as children E eu of não estou God. aqui sendo um profeta do caos, And I'm não. not being a prophet of Eu estou chaos. te preparando que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis I'm para aqueles que preparing you. querem fazer a vontade de Deus. Things will get harder for those that want to do God's will. E sabe quem que vai sobressair? But you know who will E eu falo remain? que sobressair não é se destacar. And I'm not saying be highlighted. Porque na maioria das vezes, Because most of the time, aqueles que realmente têm um encontro verdadeiro com Jesus são os menos populares. those that have a true encounter with Jesus are the least popular Eu não ones. estou falando de um evangelho legalista aqui. I'm not talking about a Eu não legalist estou falando de gospel religiosidade. or about Eu não religion estou falando de uma roupa, de um cabelo longo ou de uma falta de qualquer aparato. or Não. about a specific clothing or Estou hair falando de type that you pessoas can que have. tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. But I'm speaking of people that had a true encounter with Sabe quando é que os Jesus. nossos filhos terão um encontro verdadeiro com Jesus? You know when our kids will have true Quando encounters with nós Jesus? pais tivermos um verdadeiro encontro com When the Jesus. parents have true encounters Sabe quando with é que os Jesus. nossos filhos, a nossa casa vai ser influenciada pelo Senhor? You know when our home will be influenced Quando by the Lord? nós fomos influenciados verdadeiramente pelo When Senhor. we're truly influenced by the Tanto se Lord. fala do problema nas escolas. You talk about problems in schools. Tanto se fala com os problemas do governo. Talk about problems Nós in que estamos government. nesse estado. We're in this state. Tanto se fala sobre leis e sobre tantas coisas que afetam diretamente a nossa casa. Talk about so many laws that affect our homes. Quer que eu diga uma coisa para você? Want me to tell you Não something? transfira para o governo a responsabilidade que Deus deu a você. Don't transfer to the government the responsibility Deus that não God deu gave you. responsabilidade sobre as escolas. Deus deu responsabilidade sobre você, pai e mãe. God gave you De edificar a responsibility sua casa sobre a rocha. to build your house De over the ensinar rock, os seus filhos. to teach your Às vezes children. nós vamos escolher as melhores escolas para os nossos filhos. Sometimes we'll pick the best E eu não schools quero for our aqui que kids. ninguém me olhe achando que eu estou de forma nenhuma atacando você. And I'm not attacking you in any way. Mas nós temos famílias nessa casa But we have families here que seus filhos their estudaram kids- nas escolas, entre aspas, menos desejadas pelas famílias. that studied in the schools that are least well known, Mas são crianças que hoje, adolescentes e até jovens, but are today teens and tão youth firmes na presença de Deus. that are in the presence Para of provar God. que não é uma escola que vai mudar o caráter dos To nossos prove it's not a filhos. school that will change our Mas é aquilo children's que eu e você, character. pai e mãe, estamos realmente experimentando com a presença de Deus. But it's what we're tasting with the presence of God. Contrário é a mesma coisa. The opposite is Eu also conheço true. famílias que enviaram seus filhos para escolas I evangélicas, know cristãs. families that their kids went only E to os Christian filhos estão schools perdidos and the hoje. kids are lost Sabe por today. quê? You know why? Porque você não pode transferir para ninguém You can't transfer to aquilo que anyone Deus else confiou a você. what God trusted in you Nós to só do. vamos conseguir reproduzir um compromisso verdadeiro com o Senhor We'll only be able to have a true commitment with quando God nós tivermos esse compromisso when com o we Senhor. have this commitment with the Eu queria Lord. que você ficasse em pé comigo. Let's stand together. De vez em quando a gente ouve algumas coisas na internet Sometimes we hear things on the internet, e eu tomo a maior parte do meu tempo com a internet para realmente me informar, porque faz parte do meu trabalho. and whenever I'm online, it's usually to be informed in things. E a gente fica pensando assim, And we think, que evangelho que esse pessoal está ouvindo? what gospel are these people listening Que to? Bíblia que eles estão lendo? What Bible are they Porque eu não reading? conheço essa Bíblia. I don't know that Talvez seja uma Bible. versão nova. Maybe it's a newer version. Uma Bíblia triunfalista. It's a triumph Você nunca vai Bible. passar por luta. You're never going to go Você não through vai passar por battles. dificuldades. You're never going to go Que through Deus vai hardship. responder todas as suas God demandas. will answer all your demands. Que Bíblia é essa que você está lendo? What Bible are you Não, reading? pastor, mas no texto tal diz No, pastor, but in this text que it eles têm que ler a says Bíblia inteira. you have to read the whole Você não Bible. pode querer só ler a parte que te You convém. can't just read what you like. A gente tem que tomar para o nosso entendimento a palavra de Deus num todo. We need to take to our understanding the Word of God as a Somente a whole. palavra de Deus nos versículos
que nós podemos extrair uma palavra de bênção e de vitória. Not just the verses that we can extract a word Eu of victory. sei que o Senhor nos libera palavras de bênçãos e vitórias. I know that God releases words of blessing and Deixa eu dizer victory. para você que essas não são But these are as nossas not principais our motivações. main motivations. Nós não estamos aqui We're not here porque queremos ir para o céu. because we want to go to heaven. Ir para o céu é somente uma consequência daqueles que decidiram viver uma vida com Jesus. Going to heaven is a consequence of those that want to live with Nós Jesus. não estamos aqui porque não queremos ir para o inferno. We're not here because we don't want to go to hell. Porque ir para o inferno é uma escolha pessoal daqueles que rejeitaram a Cristo. Going to hell is a personal choice of those that O rejected inferno não foi Christ. criado para homens. Hell wasn't made for men. Que as nossas motivações esta manhã May our motivations this morning possam estar alinhadas com a palavra do Senhor, be aligned to the word of a God. fim de que a nossa fé seja uma fé madura, So our faith is a mature que venha nos faith fazer a triunfar sobre as circunstâncias and allows us to overcome the e venha nos circumstances. posicionar diante da sociedade Allows como us- verdadeiros servos e filhos de Deus. To position ourselves before society as true servants Se essa and palavra te children of God. confrontou nesta manhã, If this word confronted you this eu não vou morning, te pedir perdão, I'm not going to say sorry porque ela confrontou a mim because também. it confronted me too. Que nós possamos fechar os nossos olhos nesse momento. May we close our eyes together. E eu queria pedir que nos próximos 30 segundos você In the meditasse next 30 pouco seconds, just sobre como está a process. sua vida com o Senhor. and think about what your life looks like with the Como Lord. estão as suas motivações? What your motivations look Qual é o like. entendimento que você tem acerca de uma vida cristã, de uma vida com What's Jesus? the understanding you have about a Christian life, a E life responda with para si Jesus? mesmo, And answer to yourself. qual é o evangelho que você está vivendo? What's the gospel that you're living? Qual é a vida que você está vivendo? What's the life that you're E se living? você se condenar pela sua própria And consciência, if you condemn yourself by your own conscience, eu quero dizer para você I want to tell you, que há esperança para cada um de there's nós. hope for all of us. O Senhor nunca nos dá uma palavra God never gives us a word quando primeiro Ele já nos deu uma oportunidade de mudança, without giving us opportunity for change, de arrependimento. for repentance. Então, se você recebe uma palavra de Deus hoje que te confronta, If you receive a confronting para que word você today, possa viver uma vida mais comprometida com o you can Senhor, live a life more committed to God. então que assim seja. May it be Que like a partir that. de hoje, And from now sua on, vida possa caminhar may your life mais walk próxima closer daquilo que Jesus fez por você e por mim na to cruz what do Calvário. Jesus did to us, for us in the Feche cross. seus olhos mais uma vez, eu quero orar com você. I want to pray with you.